Vasco deve ter artilheiro no ataque hoje para enfrentar o Red Bull Bragantino, que vai ter desfalques importantes e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma vistoria que deve acontecer em São Januário, liberação do Maracanã, o Vasco entrou na justiça e o presidente do Fluminense está dizendo que o Vasco está querendo tumultuar. Vou dar uma resposta a ele aqui porque eu acho que ele esqueceu, né? Acho que ele não lembra a história e tudo mais. Vamos falar também sobre toda a situação envolvendo Payet. O Vasco informou qual dia vai chegar o jogador, qual o horário e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter vocês junto com a gente, a galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Vamos trazer informação do gigante da colina? Vou começar falando de São Januário e Maracanã, porque hoje, segundo informações do Eric Miranda, o Vasco tem uma vistoria marcada, essa vistoria que acontece para fazer um plano de ações, né, para o Vasco. O São Januário está interditado desde o fim de junho, ou seja, 2 meses praticamente, São Januário fechado. O objetivo é ver como o Vasco consegue mandar as suas partidas, né? Como vai ser a situação de segurança, como vai acontecer toda essa prevenção. E aí os agentes de segurança vão percorrer todo o entorno e o interior do estádio para viabilizar essas mudanças que são necessárias. O Vasco, a FERJ e o MP negociam um termo de ajustamento de conduta para a liberação. E essa vistoria deve estar sendo feita hoje, se já não já está sendo feita, para que o Vasco possa conseguir a liberação de São Januário para enfrentar até a equipe do Atlético. Por quê? No jogo Atlético e Vasco, o Vasco pediu a liberação do Maracanã. Maracanã postou aí toda uma situação dizendo que não pode liberar, que tem a questão do gramado, que o Vasco não, se o Vasco jogar lá que o gramado vai ficar ruim, porque o Fluminense joga no próximo domingo, no sábado, e aí no domingo, 14 horas depois, o Vasco vai querer jogar no Maracanã, que não vai dar certo, que a Green Life disse que não pode jogar e tudo mais. Engraçado que eles, em um dado momento, disseram, botam o Flamengo para jogar juntamente com o Fluminense 2 dias seguidos. Aí vem o presidente do Fluminense dizer que o Vasco está querendo tumultuar. Alguém tem que avisar ao Mário. Alguém tem que avisar ao Mário. O Maracanã não é dele. O Maracanã não é do Flamengo. Inclusive ele é o menino de recado do Flamengo, né? Porque Maracanã é do povo. E o Vasco joga lá quando quiser, amigo. Queira ou não queira. Aí eu digo, depois que teve essa situação aí do Maracanã, até a vistoria foi procurar para fazer em São Januário, né? São Januário passou 2 semanas o Vasco tentando a situação, ninguém ia fazer vistoria. Aí o Vasco foi procurar o Maracanã, fizeram a vistoria. Mas eu mando um recado aqui pro Mário. Mário, se você quiser mandar, se você quiser fazer... Ah, mas é consórcio. O consórcio tá ali pra agilizar. Mas ele tem que liberar porque é público. É como a gente sempre fala. Então, se ele quiser mandar, ele refaz uma reforma lá na Laranjeiras e aí ele fala quem vai jogar e quem não vai jogar. Porque até outro dia ele estava pedindo para jogar em São Januário. Mas enfim, é essa a situação. Para o jogo contra o Bragantino, o Vasco inclusive divulgou essa arte aí, vocês estão vendo. Vasco enfrenta a equipe do Bragantino e esses caras que estão na tela aí, o Ramon Dias deve comandar, né? Esses caras devem ser titulares. Como eu falei aqui no início da semana, tinha grande chance do VG de ser titular. E muito provavelmente ele vai ser titular desse time do Vasco, apesar do Sebastião ter treinado ali. Verrete pode ser titular desse time do Vasco. Confirmando aquela escalação que a gente trouxe ontem aqui na live, com o Léo Jardim, o Robson como o lateral, o Medel, a gente tem aí o Medel e Léo na zaga, Piton na lateral esquerda, no meio de campo com Jair, Marlon e Paulinho,
o Peck, o Orelhano, e no ataque, Pablo Verrete deve ser o time do Vasco para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Já do lado do Braga, a gente vai ter alguns desfalques e desfalques importantes. Eduardo Sacha e Matheus Fernandes desfalcam a equipe do Bragantino, do Touro Louco, como eles gostam de chamar. Eduardo Sacha saiu sentindo dores no jogo contra a equipe do América Mineiro pela Sul-Americana. O Matheus Fernandes, eu não tive a confirmação do que aconteceu com ele, mas ele também está fora da lista de relacionados da equipe do Braga e são desfalques. Jadson e Thiago Borbas são substitutos aí dos dois jogadores que ficam fora da partida contra o Vasco às 21 horas, logo mais à noite, lá no Nabi Abichedi. Hoje ainda tem live, viu? Pré e pós-jogo. Falando sobre isso também, sobre a questão de live e de tudo mais, teremos apresentação, chegada de Payet, que foi confirmada pelo Vasco hoje, né? O Vasco hoje divulgou nas suas redes sociais o horário em que Payet vai chegar no Brasil. Você está vendo aí na sua tela. Dimitri Payet chega ao Brasil nesta quarta-feira, 16/8, às 5 horas e 20 minutos da manhã, no aeroporto do Galeão. Partiu receber o nosso 10. Mais informações ao longo da semana. Então, Dimitri Payet chega ao Vasco nesta quarta-feira. Muita gente reclamando pelo horário, né? Mas aí voo não se muda. Chega para ser a referência técnica. Quem assistiu a nossa live ontem viu. Nosso amigo Léo Gouveia trouxe informações importantes sobre Payet, sobre como o jogador deve render nesse time do Vasco e tudo mais, que é um jogador que deve ser uma liderança técnica. Inclusive hoje o 365 Esportes colocou lá, né, dupla de luxo do Vasco, Pablo Verrete e Payet. Enfim, chega para ser o grande jogador do Vasco. Ainda se há um zum aí que Alexis Sanches pode ser jogador do Vasco, inclusive não consegui confirmar. Sei que o Vasco fez uma sondagem sim pelo jogador, mas nenhuma proposta tinha feito até então. Se chegar também é uma baita contratação. Luiz Gustavo também é um nome que pode. Aí a gente vira o Olympique o Olympique Vasco, né? Olympique Cruz Maltino, né? Olympique do Brasil. Inclusive mando um abraço pro meu amigo Léo Gouveia. Mas enfim, chega para ser um jogador de qualidade, um jogador que pode mudar o patamar do Vasco sim nesta temporada. Então, nesta quarta-feira, 5h20 da manhã, você que quiser ir pode ir lá acompanhar a chegada do Payet no Brasil para ser o reforço do Gigante da Colina. Ele tá em forma, hein? Quem sabe o Vasco conseguir aí regularizar, colocar o Payet para jogar aí contra a equipe do Atlético? Já pensou? Seria massa, né? Seria uma boa ideia aí o Vasco conseguir colocar o Payet em campo. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. Saudações vascaínas. Mais tarde tem pré e pós-jogo. Tamo junto. E valeu!